Quando você tá na neve, tudo é lindo e maravilhoso, mas morar lá e viver lá, principalmente como intercambista, você passa uns perrenguinhos, né? Porque a neve é igual chuva aqui em São Paulo, pelo menos, né, na parte que eu moro. Choveu, parou tudo, parou o trânsito, parou o metrô, parou o ônibus, nossa, tudo fica uma merda. E lá, principalmente, o metrô para. E lá eles são muito rigorosos quanto ao horário. Deu meia-noite, a estação para. Voltando de uma festa, quando deu meia-noite, eu não... eu fazia baldeação pra ir pra casa. Eu não reparei que deu horário e fui indo. Chegou lá próximo, todas as estações, tipo, no... Quando você desce na estação mesmo, dentro da estação tem o Wi-Fi. Eu não percebi que tinha fechado pra fazer baldeação e fiquei presa. Aí pra ir pra casa, eu decidi pegar um Uber. Eu tava sem internet local, né? Sem um 3G. Pedi um Uber e ele me buscou lá na porta. Só que ele tava demorando e eu fui procurar ele. As estações lá geralmente são ovais, então é difícil você colocar a porta que você tá, pro motorista te achar direitinho e tal. Então eu já fui saindo pra procurar ele. Assim que eu saí da estação, perdi a conexão do Wi-Fi. Quando eu tava indo procurar ele, eu não achava e tava muito frio. E eu estava de saia, roupa assim meio que de calor e só uma jaqueta por cima. Porque lá, isso tava tipo, também eu acho que 1 grau positivo. Lá nos lugares todos são aquecidos. Dentro do metrô é aquecido, dentro do ônibus é aquecido, dentro das boates são muito aquecidos. Porque lá é aquecedor em todo lugar, em loja, em shopping, escola, tudo. Porque é impossível viver no frio lá, no frio deles, né? E aí, quando a gente sai pra festa, é muito quente. E todo lugar que você vai, você tem que colocar a sua jaqueta numa chapelaria e pagar lá $3, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, você vai de calça, você passa muito calor, principalmente de dançar, que eu adoro dançar e aproveitar tal. Então eu já fui de saia. Olha a ideia. Tinha ido com uma meia calça da minha amiga, que eu acabei devolvendo pra ela, porque eu não ia dormir junto com ela. Quando eu saí lá fora, tava muito frio. Acabou que eu achei o carro do cara, acenei, comecei a pular e entrei no carro. Aí ele falou assim, você é o Pedro? Eu falei, não, sou a Juliana e eu tô procurando você, né? Aí ele, então, porque eu tô procurando o Pedro. Aí eu mostrei a tela do meu celular que estava procurando o carro dele. Aí ele, tudo bem, fica aí então. Tipo, desdenhando, sabe? E aí ele pegou esse Pedro e o Pedro entrou no carro. O Pedro tava muito bêbado. Falou assim, nossa, eu tinha a impressão que eu tinha pedido Uber X, né? Mas eu tô muito bêbado e tal. Começou a conversar comigo porque ele também era brasileiro. E aí o motorista percebeu que ele era brasileiro e não falou nada. Aí nessa hora ele foi e levou o Pedro na frente da casa dele e eu até dei tchau e tudo mais. Quando foi pra frente, ele falou assim, então, a sua corrida foi cancelada. Se você quiser que eu te leve até em casa, agora é $20. Só que da estação até a minha casa tinha dado $7, gente. E quem viaja sabe que qualquer dinheiro poupado, assim, a gente vai com as coisas contando, né? Não tem como ficar gastando um absurdo desse. E aí eu retruquei ele, eu falei, não, mas tá errado isso. Eu tô mais próxima de casa, vou pagar mais caro. Você devia ter me avisado lá que o meu Uber foi cancelado. Eu tô sem internet, não tinha como eu ver. E ele usou disso de má fé, porque ele sabia que... Eu mostrei pra ele que ele tava lá e ele já sabia que tinha sido redirecionado, né? E ele, não sou eu e tal. Ele falou, então eu vou te rotear minha internet e você vai ver que eu não sou mais seu motorista. Aí ele roteou a internet comigo e realmente tinha outra pessoa me esperando lá na estação. E ele, como motorista desse aplicativo, que não é a que usamos aqui no Brasil, sabia que funcionava desse jeito, que outra pessoa iria me pegar. E não me avisou nada. Aí ele falou, não, mas se você quiser agora é $20 ou desce do carro. Eu falei, não, como assim? Ele desce do carro agora e começou a gritar comigo. E ele tinha um inglês assim bem caipira, bem de interior e falava super rápido. Então era na cara que ele sabia que eu era turista, ainda mais que ele viu conversando com o Pedro e tudo mais. Aí ele pegou, me deixou no meio da rua, num lugar que eu não conhecia ninguém, sem internet, e sem ter o que fazer, porque era de madrugada. Eu comecei a chorar demais, não sabia o que fazer. Comecei a gritar esse Pedro, e ele não atendia, provavelmente tinha entrado em casa, e também a proteção das casas são tão grande que às vezes não dá pra escutar. Gente, eu fiquei desesperada, chorei muito. Eu tava, tipo assim, com medo de morrer de hipotermia, porque realmente tava passando perigo. Eu saí correndo, fazendo o caminho de volta.
foi nessa hora que eu vi um ônibus assim, porque lá tem um esquema Blue Night, que faz alguns pontos principais dos ônibus. Pontos principais do metrô mesmo, não faz o caminho de ônibus normal. Então eu sabia que eu ia pegar alguns, pelo menos para não passar frio, e arrumar alguma informação com alguém. Quando eu cheguei, comecei a correr muito. Quando eu cheguei próxima do ônibus, ele saiu. E de madrugada são pouquíssimos, tipo, é 1 em 1 hora, assim, sabe? Eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Aí parou um carro no farol vermelho. Eu falei, meu, agora ou nunca, eu vou pedir ajuda ou vou morrer de frio, eu tenho que escolher alguma das duas coisas. Quando eu pedi ajuda pro carro, falei que eu tava perdida, que eu precisava de ajuda e tal, ele era um brasileiro. Gente, nossa, minha alma ficou tão quentinha. Foi assim, uma coisa assim, foi o maior perrengue que eu passei em alguma viagem da minha vida, foi horrível. Mas esse acolhimento dessa pessoa, e ele era Uber ainda, ele me levou em casa e tudo mais, foi demais, assim, foi inesquecível. Eu nunca vou esquecer, e também isso ajuda a gente a ser mais solidário com as outras pessoas, assim, principalmente outro país, né? E ele foi muito meu amigo, fez a corrida pra mim até a minha casa, falou que se assustou muito quando eu tava correndo e tudo mais. E eu fiquei, assim, surpreendida, sabe? Mas por um lado eu aprendi muita coisa com isso, principalmente que a gente não pode confiar em qualquer Uber que a gente entra, principalmente em outros países. Como lidar com isso, minha mãe ficou super assustada também, mas graças a Deus deu tudo certo.